Olá, povo de Deus, bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora que vocês vão ver, mas eu quero dizer que eu estou bastante feliz, agradecido a Deus por Deus ter cuidado de cada um de nós, não é isso? Somos felizes pelo carinho, aquele carinho paterno que Deus nos concede, então nós somos muito gratos a Deus por tudo isso. Eu gostaria hoje de falar com vocês um pouquinho sobre saúde, né? Você sabe que é uma área que eu gosto bastante e procuro sempre fazer coisas para o meu bem-estar, para a minha saúde. Não é fácil, mas eu procuro fazer, não é isso? Você sabe que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa saúde. Isso não precisa nem explicar, nem falar nada, porque todo mundo sabe, né? Caminhar para o céu, queridos irmãos, em Cristo, não é fácil. Não é fácil. Cumprir os mandados de Deus também não é fácil. Ser obediente aos seus mandamentos e seus preceitos é difícil. No mundo em que nós vivemos, né? Que é tudo contra, porque nós temos que caminhar na contramão do mundo, né? Mas quando nós olhamos para o plano da redenção, não foi fácil também para o céu entregar Jesus por nós, para nos salvar. Essa é a razão, porque Deus nos chama para nós sairmos fora deste mundo de pecado, sairmos fora do banquete de Satanás, que ele prepara cada dia para nos atrair aquele banquete, não é isso? Aquelas guloseimas que vai destruir a nossa saúde. Ele sabe disso. Ele sabe como nos atingir. E nós devemos tomar cuidado com isso. Eu tenho lido muito a respeito sobre, principalmente que sábado passado, o sermão estava comigo do culto de manhã, do sábado de manhã. Entende? E a gente fica assim com um pouco de cautela, porque nem todos gostam de ouvir falar sobre saúde. Nem todos gostam. Mas graças a Deus a nossa igreja é bem receptível, né? Eles gostam quando nós falamos sobre saúde, né? Tem várias passagens na Bíblia que também nos mostram como foi difícil para Abraão, como foi difícil para ele entregar o filho dele, né? Porque Abraão entregou seu filho, só não consumou o fato porque Deus o impediu, mas ele entregou o seu filho para Deus. Então, quando nós pensamos nisso, que não é fácil, mas não é impossível, então, quando nós valorizamos isso, Deus coloca na nossa mente, no nosso coração, o ardente desejo de buscar Deus. Porque sabe, por que Deus se preocupa tanto com a nossa alimentação? O apóstolo João mesmo disse, eu quero que vocês vá bem, que seja próspera a vossa alma e que vocês tenham saúde. Porque uma pessoa doente, não é difícil até para adorar a Deus, uma pessoa que está doente. Então Deus quer que nós tenhamos mente limpa. A nossa mente tem que estar limpa para nós ter uma conexão boa com o nosso Deus. Nosso lóbulo aqui frontal, é aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus fala conosco. Vocês já ouviram a voz de Deus? Eu já ouvi a voz algumas vezes. É coisa assim impressionante. Uma certa vez eu tinha fechado toda a cozinha, que eu tinha uma cozinha, né, que a gente fazia comida para fora. Eu tinha uma cozinha. Então, quando foi 6 horas ali, nós começamos a fechar toda a cozinha, guardar todas as coisas no processo de congelamento, tudo. Fechei a cozinha e fui fechando a firma. Quando cheguei para fechar a última porta da saída,
mas muito claro falou-se na minha mente: Áurea, o forno está ligado. Eu falei: como o forno está ligado? Abri tudo de novo e fui ver. E realmente o forno, um fornão industrial que nós tínhamos, eu tirei as últimas coisas que estava assando e não desliguei o forno. Deus falou na minha mente, entende? E muitas outras vezes a gente ouve Deus falar, né? Não é uma coisa assim de todo dia, mas eu já tive esses privilégios de vez em quando ouvir Deus falar na minha mente. E Deus quer falar também na sua mente. Deus quer que você ouça a voz dele. Mas para você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que estar com a mente limpa. E é através da alimentação, é aquilo que nós comemos, que nós vamos estar ou não com a nossa mente limpa. Então, estudando, né? Esses dias todos que eu estudei muito, principalmente para pregar na igreja, e daí eu fiquei pensando, você veja bem, saiu do Egito, mais uma vez, quando Deus tirou o povo do Egito, mais uma vez 6 milhões de pessoas. É gente, hein? Contando homens, mulheres e crianças, as pessoas falam de 5 a 6 milhões de pessoas que saíram para uma terra prometida. E quantas pessoas entraram na terra prometida? Aquele grupo, aquela multidões que saíram do Egito. Quantos entraram? 2 pessoas entrou. 2 pessoas. Mas o porquê? Eu comecei a investigar, sabe? Fui investigando o porquê. Murmuravam contra Deus por qualquer coisa, não reconheciam Deus. Mas uma das piores coisas que eles reclamavam, eles diziam: tenho saudade das panelas de carnes, tenho saudade dos cebolas, dos melões. Eles foi tirado do Egito, mas o Egito veio com eles no coração deles. Foi muito triste. Isso. Eles chegaram a um ponto de chamar, em Números 21, verso 5, o maná que Deus mandou, chamar de vil, pão vil. Olha que situação, né? E naquele maná tinha todos os ingredientes, tudo que eles precisavam, as proteínas, tudo que eles precisavam para manter eles vivos. Era alimento do céu. No Salmo 78, diz assim, no versículo 18 ao 24, que Deus deu para eles o pão dos anjos, o cereal do céu, mas eles pediram carne. Entende? E Deus mandou carne. Se vocês querem comer carne, vocês vão comer carne. Mas eles estavam ainda com a carne na boca. A ira do Senhor veio sobre eles. Muita gente, milhões de pessoas morreram engasgadas. Morreram porque desejaram a comida do Egito. E depois, no finalzinho de tudo essa história triste, tem um verso que diz assim: morreram tantas pessoas e foram sepultadas porque desejaram a comida do Egito. Então, gente, tudo aquilo que nos faz mal, nós devemos evitar. E Satanás, sabendo disso, ele prepara um banquete nisso. Ele prepara um banquete. Eu assisti muitos médicos falando, inclusive o Dr. Reinaldo no Novo Tempo, o Dr. Luiz Reinaldo, ele diz sobre o nosso aparelho digestivo do estômago. Por que começa os cânceres? Com as carnes, com os refrigerantes, com café, tudo aquilo que contamina, né? Lembra quando Deus apareceu a mulher de Manoá e disse para ela que ela ia ter um filho, que ia ser Sansão, e que esse filho ia livrar o Israel, mas eles não comam as bebidas, não toma bebida forte, não coma coisas imundas.
o conselho de Deus, é isso. Porque Deus precisa de pessoas com mentes limpas para fazer um trabalho, o seu trabalho. Não é isso? E o que me chama a atenção, Deus, Ele quer nos dar comida melhor, muito melhor, de que carnes, essas coisas aí, né? Tem pessoa que fala assim, eu sou vegetariano, só como peixe. Aí eu disse para ela, não, minha querida, o peixe também é uma carne, né? Então devemos deixar. Você sabe que em 1863, pela primeira vez, foi dada à Igreja Adventista os princípios de saúde. Satanás não ficou feliz. Logo, ele fez uma reunião com os demônios e falou, nós precisamos fazer alguma coisa para combater isso. Lê lá, está escrito no livro Temperança, na página 12, que Satanás se reuniu e ele falou, eu tenho uma ideia. Vamos envenenar o trigo, vamos envenenar a uva e todas as coisas que vocês podem imaginar. Satanás pôs o betelho dele, né, contaminou. O glúten hoje faz tão mal para a saúde, não é isso? O arroz branco, então, é um veneno. Assim que ele cai no seu organismo, ele já vira açúcar. Por isso que é aconselhar comer o arroz integral. Porque o arroz integral, ele vira açúcar também, mas demora mais. Dá tempo do seu organismo processar a insulina para combater aquele açúcar. Mas se come o branco, não. Caiu no estômago, já virou açúcar. E Deus, né? E Deus quer que nós tenhamos saúde. Lembre-se sempre que a saúde veio da cozinha. Sabe, esse livro aqui, olha, da tentação no deserto, a primeira coisa que Jesus foi vencê-la no deserto foi o pecado de Adão que ele cometeu lá no Éden, pelo apetite. Aqui Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando ele está terminando o jejum, Satanás apareceu lá disfarçado como fosse um anjo de luz, tentando pôr dúvida no Filho de Deus, porque ele estava num frangalho, ele estava com fome, desnutrido pelos dias de jejum. Mas Jesus foi firme, venceu Satanás por nós. Então, quando você diz, eu não consigo, consegue sim, porque Cristo já venceu por você. Hoje, eu comecei um jejum de 30 dias só comendo frutas e alimentos crus, porque você sabe que eu tenho um problema de artrite, de artrose, né? Graças a Deus eu estou vencendo essa doença por causa da alimentação. Então, eu decidi fazer 30 dias só comendo crus, né? E olha, é uma delícia. É uma delícia. Eu nunca imaginei um dia que eu fosse comer abobrinha crua, fosse quiabo cru. Olha, a gente faz tudo ele picadinho, faz uma salada e é uma delícia. Então eu vou fazer só comer frutas, né? E já providenciei castanhas, né? Porque é bom você comer castanha, nozes, castanha do Pará, entende? Outra castanha, amêndoas, né? São ontem mesmo à tarde eu já fiz um leite de amêndoas, entende? Para mim eu quero fazer um teste nesses 30 dias, se eu conseguir, né? E eu acredito que com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Então, eu quero fazer isso porque eu estou lutando contra a doença. Porque não tem doença que não tem cura. Todas as doenças têm cura desde que eu, entendeu? Eu colabore para que o meu corpo se cure a si mesmo. Confiando em Deus, no poder de Deus, para que Ele me dê forças, eu estou lutando. E Deus é vencedor por mim. Porque Ele já venceu por mim. Ali na cruz, Jesus já venceu por mim. Então, nós devemos, né? Eu tenho aqui um manuscrito de 1896, diz assim, era desígnio de Deus que a razão governasse o apetite. A razão que deve governar o teu apetite.
e que ele servisse a nossa felicidade. O apetite deveria ser a nossa felicidade, não é isso? Então, a razão. Quando o apetite ele não é governado por uma razão santificada, quando o apetite é governado por uma razão santificada, então é santidade ao Senhor. Achei muito bonito essa frase, entende? Achei muito bonito. E Deus deu-nos o conselho, que está no livro Testemunho para a Igreja, no volume 7. Diz assim: digo-lhe que o tempo virá logo, quando não haverá segurança no uso de ovos, de leite, de cremes, de manteiga, por motivo de doenças em animais. O tempo está próximo, quando por causa da iniquidade da raça caída, toda a criação animal vai gemer sobre as doenças. Ela disse mais de 100 anos atrás, quando o Espírito Santo impulsionou ela para escrever isso, que chegaria um tempo que não era seguro mais nós comermos carne, comermos ovos, leite, e nós estamos nesse tempo. Eu estava vendo uma reportagem que achei um absurdo, num supermercado, num açougue, não sei. O que eles faziam? Eles maquiavam a carne com produtos químicos para ela ficar vermelhinha e mudava a data de validade. Gente, os repórteres que estavam ali fazendo a reportagem, eles estavam tudo tampando o nariz, porque era insuportável o cheiro ali dentro. E eles pegavam essa carne e vendiam para o ser humano comer. Não tem escrúpulo, gente. Não tem. Por isso que o Conselho de Deus diz que não é seguro hoje, nesses últimos dias, nós nos alimentarmos de carne. Porque os animais estão todos doentes. Vamos buscar em Deus. Vamos buscar força. Senhor, me dê força para que eu possa viver uma vida como devemos ser. Também eu gostaria de ler para você no Conselho sobre o Regime Alimentar, que está escrito assim: nossos hábitos de comer e beber mostram se nós somos do mundo ou do número daqueles que o Senhor, por seu poderoso cutelo da verdade, separou-nos do mundo. A minha vida, o que eu como e o que eu bebo, vai me dizer se eu sou de Deus ou se eu sou do mundo. Qual é a diferença? Já temos vantagem, nós como os adventistas, de viver um pouco mais do que os outros por não comer as carnes proibidas por Deus. Já imaginou se nós fizéssemos tudo direitinho? Deus te ama. E lembra-se sempre que o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E que se você destruir o templo, Deus o destruirá. O sonho de Deus é que nós vivamos uma vida santa e reta diante dele, começando já pelo que comemos e o que bebemos. Deus quer te levar para o céu. Deus quer que você faça parte daquele grande banquete lá no céu, você sentado à mesa com o Senhor e Ele vai te servir. Pensa nisso. Perder isso é loucura. Prepara-se. Pede forças a Deus, que Deus vai dar força para você. Eu tenho orado e jejuado por pessoas que eu amo, que não adianta falar mais. Tem que só orar agora. Saber que a cura está nas mãos dela. É só ela fazer uma mudança. Confiar em Deus. E Deus fará o mais. O resto Deus faz. Aquilo que eu posso fazer, tirai a pedra, ele falou para as pessoas. Tirai a pedra. Porque coisa que o ser humano pode fazer, Deus não faz. E aí ele ressuscitou Lázaro. Que Deus ajude vocês a compreenderem isso, gente. Eu os amo e oro por vocês. Todas as pessoas que assistem, saibam que eu tenho orado por vocês. Que Deus dê força, fortaleça vocês. E que Deus enriqueça vocês de conhecimento da sua palavra. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, os conselhos do Espírito de Profecia,
Isso faz muito bem para nós. Olha o tempo que estamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E quem vai dar o alto clamor é aquelas pessoas que se propuseram obedecer a Deus em tudo. Em tudo. Por que Deus quer que você tenha saúde? Por quê? Por que Deus quer que você não coma certos alimentos? Porque Ele quer que você tenha uma mente limpa. No momento certo, Ele vai trabalhar na sua mente. Vai te ajudar. E você vai dar o alto clamor. Gritar para esse mundo que Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe vocês, enriqueça a vida de vocês. Vamos orar, querido Deus. Ó Pai Santo que habita nos céus. Eu oro nesse momento pelas pessoas que querem fazer mudança, Pai. Trabalhe na mente e no coração deles. E prepare eles para o céu. Dá força do céu para ele ser vencedor. Fica com eles. Guarde eles em teu nome e preparam eles para a tua volta. É que eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude vocês a se prepararem para um dia viver a eternidade com Cristo, aonde não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais nada que nos deixa triste. Lá vai ser só alegria. Fique na paz do Senhor. Amém?